Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Título: Abordagem policial racista, a surpreendente identidade do homem acusado de roubo. Marcos Silva, um renomado juiz, terminara mais um longo dia no tribunal. O clima era de alívio e satisfação entre seus colegas, que elogiavam seu trabalho incansável e a defesa implacável dos direitos humanos. Marcos era respeitado por sua integridade, conhecido por sua luta constante contra as injustiças sociais. Após um dia exaustivo, ele decidiu dirigir seu carro de luxo pelas ruas tranquilas de sua cidade natal. O veículo, um símbolo de suas conquistas, representava o esforço de anos de dedicação à sua carreira. Enquanto percorria os bairros em que cresceu, um sentimento nostálgico de retorno às suas raízes tomou conta dele. As lembranças de sua infância difícil contrastavam com o sucesso que alcançara, e aquele passeio trazia uma sensação momentânea de paz. No entanto, essa tranquilidade foi abruptamente interrompida. Ao perceber que uma viatura policial o seguia, Marcos, inicialmente, não se preocupou. Acreditava que poderia ser uma abordagem de rotina, algo que, infelizmente, não lhe era desconhecido. Quando as sirenes foram ligadas e o policial sinalizou para ele encostar, Marcos obedeceu calmamente, esperando resolver a situação rapidamente. Contudo, assim que os policiais se aproximaram, a atitude deles revelou um preconceito latente. Com vozes ríspidas e olhares de desconfiança, ordenaram que Marcos saísse do veículo. Ele tentou explicar que o carro era seu, que ele era um juiz, mas suas palavras foram ignoradas. Os policiais revistaram o carro com uma intensidade que beirava a hostilidade, procurando evidências de roubo onde não havia nada. À medida que a situação se desenrolava, Marcos sentiu sua compostura ser desafiada. O absurdo de estar sendo tratado como um criminoso, quando aquele carro era o fruto de seu trabalho árduo e honesto, o incomodava profundamente. A situação se agravou quando um dos policiais decidiu algemá-lo, em um ato de humilhação explícita. Marcos, algemado, permanecia em silêncio. A humilhação de estar naquela posição, em plena luz do dia, diante de transeuntes que começavam a se aglomerar e registrar o incidente com seus celulares, era esmagadora. Como um juiz dedicado à luta por justiça e igualdade, ele se via agora vítima do preconceito que tantas vezes condenara nos tribunais. A tensão aumentava. Os policiais discutiam entre si, alguns claramente desconfortáveis com o rumo que a abordagem tomara, mas ninguém ousava corrigir o erro. Finalmente, um terceiro policial chegou ao local. Diferente dos outros, ele demonstrou uma atitude mais ponderada e começou a questionar o procedimento de seus colegas. Ao examinar a identidade de Marcos com mais atenção, o policial percebeu a gravidade do erro cometido. Quando a verdade foi revelada, o choque nos rostos dos policiais era evidente. Marcos Silva, o homem que algemaram e humilharam publicamente, era, na verdade, um juiz respeitado. O terceiro policial, envergonhado pelo comportamento de seus colegas, pediu desculpas a Marcos e ordenou que ele fosse imediatamente desalgemado. A liberação trouxe algum alívio, mas o impacto emocional do ocorrido continuava a pesar sobre Marcos. Ele sabia que aquele incidente não era um caso isolado, era um reflexo de um problema muito maior. Embora estivesse livre, a marca daquele episódio o acompanharia. Determinando que aquela injustiça não ficaria impune, Marcos dirigiu-se à delegacia. Ele sabia que o sistema que tanto defendia tinha falhas profundas, e estava decidido a lutar para que outros não passassem pelo mesmo que ele. Ao chegar à delegacia, foi recebido pelo chefe de polícia, alguém com quem já havia trabalhado em várias ocasiões em prol da justiça social. Marcos relatou o ocorrido com detalhes, descrevendo o desdém com que foi tratado, mesmo depois de se identificar como juiz. O chefe de polícia, visivelmente preocupado, prometeu uma investigação imediata. Ele sabia que o incidente não se tratava apenas de um erro isolado, mas de um reflexo sistêmico do racismo que ainda permeava as forças de segurança. Após deixar a delegacia, Marcos foi cercado por repórteres. Sua história já havia se espalhado, e o público queria saber mais. Em uma entrevista para um canal de TV local, ele compartilhou sua experiência, denunciando o racismo sistêmico nas forças policiais e ressaltando que a questão não era apenas sobre ele, mas sobre o tratamento que tantas pessoas negras enfrentavam diariamente. A entrevista gerou grande repercussão. Marcos deixou claro que a luta estava apenas começando e que ele usaria sua influência para garantir que os policiais responsáveis fossem responsabilizados e que medidas fossem tomadas para impedir que isso se repetisse. Ele sabia que aquela batalha era parte de algo maior, a luta pela igualdade e pela justiça.
Capítulo 1. O preço da pele. O fim do expediente no tribunal parecia um alívio para Marcos Silva, juiz de renome nacional. A longa sessão judicial daquele dia havia sido extenuante, com debates acalorados e decisões difíceis. Marcos sentia-se emocionalmente drenado, mas carregava consigo a satisfação de mais um dia de trabalho cumprido. Ele, como sempre, não tinha apenas julgado um caso, mas também lutado por algo maior, a justiça social. Sua trajetória era marcada por uma dedicação feroz à defesa dos direitos humanos, uma luta incansável contra as desigualdades. Seu nome era sinônimo de retidão, integridade e respeito. Após os cumprimentos e elogios de seus colegas, ele saiu do edifício imponente do tribunal. O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, um contraste com o peso que sentia nos ombros. O carro de luxo que o aguardava no estacionamento era um reflexo do sucesso conquistado com suor e sacrifício. Um SUV importado, brilhante e imponente, fruto de anos de trabalho árduo. Marcos não vinha de uma família abastada. Crescerá em um bairro humilde, onde as dificuldades da vida eram enfrentadas diariamente por sua mãe, que trabalhava como empregada doméstica para sustentar os filhos. Desde cedo, ele sabia que a única saída para uma vida melhor seria pela educação, e agarrou essa oportunidade com todas as forças. Sua inteligência e perseverança o levaram a cursar direito em uma das melhores universidades do país, e, com o tempo, ele se tornou um dos juízes mais respeitados do país, conhecido pela sua postura intransigente contra a injustiça. Ao entrar em seu carro e fechar a porta, Marcos respirou fundo. Sentiu o cheiro familiar do couro dos bancos e o conforto das modernidades que a tecnologia oferecia. Acionou o motor, que respondeu com um ronco suave. Dirigir era uma forma de relaxar para ele, especialmente nas ruas da cidade onde crescerá. Era um pequeno ritual de retorno às suas raízes. Aquelas ruas, com suas casas antigas e fachadas desgastadas, contavam parte de sua história. Enquanto dirigia por aquelas avenidas que misturavam a simplicidade com o progresso, sua mente viajava. As conquistas, os desafios e os preconceitos superados. Mas naquele dia, algo o incomodava de forma especial. Ele se pegava pensando nas inúmeras injustiças que ainda via todos os dias no tribunal, nas pessoas que não tinham voz nem poder para se defender. Sua luta era, ao mesmo tempo, pessoal e universal. Subitamente, um par de luzes piscantes no retrovisor quebrou sua linha de pensamento. Uma viatura policial o seguia. Marcos, com anos de experiência jurídica, conhecia bem os procedimentos policiais e não se preocupou. Para ele, poderia ser uma abordagem de rotina. No entanto, o modo como a sirene soou e o policial fez sinal para que ele encostasse gerou uma pequena tensão no ar. Ele estacionou com calma, baixou o vidro e aguardou. Ao se aproximar do carro, o policial não mostrou qualquer cortesia. A expressão no rosto do oficial era dura, desconfiada, como se já tivesse decidido que Marcos era um criminoso. Um segundo policial, mais jovem, também se aproximou pela lateral do carro. "Desça do veículo, por favor", disse o oficial mais velho, com um tom que não soava como um pedido, mas uma ordem. Seu olhar não deixava espaço para questionamentos. "Algum problema, senhor?" perguntou Marcos, mantendo a calma e tentando entender o motivo da abordagem. Era algo que ele já havia visto em tribunais muitas vezes. O estereótipo, o julgamento precipitado, a suspeita automática sobre a cor da pele. Aquilo que ele combatia no papel estava prestes a ser encenado em sua própria vida. "Eu disse, desça do carro", repetiu o policial, agora mais agressivo, fazendo sinal para que ele saísse rapidamente. Marcos obedeceu. Sabia que qualquer resistência, por mais educada que fosse, poderia complicar a situação. Levantou as mãos em um gesto de obediência, embora sentisse a indignação crescendo dentro de si. Ao sair do carro, percebeu que o policial o olhava com desconfiança, como se o fato de ser um homem negro em um carro de luxo já fosse, por si só, uma ofensa. "Este carro é seu?" perguntou o policial, sem sequer disfarçar o tom acusatório. "Sim, claro que é", respondeu Marcos, mantendo a calma, embora sua paciência estivesse se esgotando. "Meu nome é Marcos Silva. Sou juiz. Posso mostrar meus documentos." Mas a menção de sua profissão parecia não ter efeito. Os policiais ignoraram completamente a explicação.
Ao invés disso, começaram a revistar o veículo de forma minuciosa, abrindo compartimentos, jogando documentos e objetos pessoais de Marcos para fora. O que era inicialmente uma abordagem de rotina logo se transformou em uma busca desenfreada por algo que pudesse incriminá-lo. A humilhação de ser tratado como um suspeito, mesmo depois de ter se identificado, era algo que Marcos não podia tolerar. Ele, um homem que dedicara sua vida a lutar contra a discriminação, agora enfrentava aquilo que tantas vezes ouvirá nos relatos de vítimas de abuso policial. Sua cabeça estava tomada por pensamentos de revolta. Ele se sentia impotente. Tem algo de errado aqui, murmurou o segundo policial para o seu superior, mas o outro o ignorou. Então, de forma inesperada, um dos policiais se aproximou com algemas. Vamos precisar levar você para a delegacia. A voz do policial estava carregada de cinismo. Aquilo já não era mais uma abordagem, era uma condenação. Isso é um erro, disse Marcos, tentando manter a dignidade. Estou dizendo que sou juiz. Meus documentos estão no porta-luvas. Vocês podem verificar. Mas o policial não se importou com a explicação. As algemas foram colocadas com brutalidade em seus pulsos. A humilhação era completa. Ele, um homem que tantas vezes havia libertado injustiçados, agora se via na mesma posição degradante. As pessoas ao redor começavam a notar a movimentação. Alguns curiosos pararam para assistir, e logo havia celulares levantados, gravando tudo. A sensação de estar sendo julgado publicamente era insuportável. Marcos olhava para os rostos dos policiais e via neles a personificação de tudo aquilo contra o que lutava: o preconceito, o racismo institucional, o abuso de poder. Mesmo algemado, ele sabia que a verdade prevaleceria, mas a dor de passar por aquilo era um peso que ele não esperava carregar. Finalmente, um terceiro policial chegou ao local. Ele parecia mais experiente, ao perceber a situação, imediatamente assumiu o comando. O que está acontecendo aqui? Perguntou com firmeza, olhando para seus colegas. O mais velho dos policiais começou a explicar a situação, ainda com a mesma certeza de que estavam lidando com um criminoso. No entanto, o novo policial olhou para Marcos, reparou nos documentos espalhados e pediu que os verificassem com mais cuidado. Após alguns minutos de análise, ele finalmente percebeu a verdade. Espera aí. Este homem é Marcos Silva, o juiz? Perguntou, olhando incrédulo para os colegas. Um silêncio constrangedor caiu sobre os policiais, e o erro colossal que haviam cometido ficou evidente. O policial mais novo, agora visivelmente desconfortável, começou a soltar as algemas de Marcos, enquanto o superior tentava, sem sucesso, minimizar a situação. Sinto muito, Dr. Silva, disse o terceiro policial, constrangido. Parece que houve um mal-entendido. Mas não havia desculpa que pudesse apagar a humilhação que Marcos sofrerá. Ele olhou para os policiais, agora envergonhados, e soube que aquele episódio seria mais um capítulo na luta que ele já travava há tanto tempo. A diferença, agora, é que ele sentia na pele o peso de ser julgado não pelo que era, mas por sua aparência. Vocês cometeram um erro, disse Marcos, com uma voz firme, mas controlada. E esse erro vai ter consequências. Ele sabia que aquele momento não terminaria ali. Sua luta por justiça não era apenas no tribunal, mas também nas ruas, nos pequenos atos cotidianos que revelavam a profundidade das desigualdades. E ele estava determinado a usar aquele episódio como combustível para a mudança que tanto buscava. Capítulo 2 – A luta silenciosa. O silêncio no ar era ensurdecedor. Os três policiais olhavam para o juiz Marcos Silva com rostos pálidos e expressões tensas, cada um processando, à sua maneira, o erro monumental que haviam cometido. As algemas foram retiradas com pressa, mas o gesto era insignificante diante da gravidade do que acabará de acontecer. A humilhação já havia sido gravada, tanto nos celulares das testemunhas quanto na própria memória de Marcos. O juiz respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que o dominava. Seu coração batia rápido, mas sua mente estava clara, aquela não era uma questão meramente pessoal. O que acabará de acontecer era um reflexo de uma realidade que ele conhecia muito bem, mas que nunca esperara viver tão diretamente. A situação não envolvia apenas seu orgulho ou sua posição como juiz, ela tocava na ferida profunda de um sistema marcado pelo preconceito. Enquanto os policiais tentavam se recompor, o terceiro oficial, o mais experiente, deu um passo à frente, visivelmente constrangido. Senhor Silva. Marcos.
Nós realmente sentimos muito. Isto foi um grande mal-entendido, ele disse, evitando o olhar direto do juiz. Estamos todos muito envergonhados com o que aconteceu. Se quiser, posso acompanhá-lo até a delegacia para registrar um relatório sobre o erro. Ou, se preferir, e ele hesitou, como se estivesse esperando que Marcos simplesmente deixasse aquilo para trás. Marcos olhou para o homem à sua frente, percebendo o desconforto, mas também o desejo de encerrar aquele incidente rapidamente, sem maiores repercussões. Porém, para o juiz, aquele episódio não podia ser apagado com um simples pedido de desculpas. A humilhação pública, o abuso de autoridade, a presunção baseada em sua cor de pele, nada disso podia ser ignorado. O que aconteceu aqui, começou Marcos, com a voz firme, mas controlada, não foi um mal-entendido. Foi racismo. Foi abuso de poder. E eu não vou deixar isso passar. Aquelas palavras carregavam o peso de uma história longa de injustiças, de lutas que ele travara tanto pessoalmente quanto em sua carreira. Os policiais, agora em silêncio completo, não sabiam como responder. Eles já não eram mais os agentes de autoridade naquela situação, agora eram apenas homens envergonhados, pegos no ato de discriminação. Aos poucos, o público que assistia à cena começou a se dispersar, mas não sem antes guardar suas gravações. As câmeras dos celulares, os olhares curiosos, tudo o que se passará ali estava registrado. Aquele evento não seria esquecido tão facilmente, e Marcos sabia que a repercussão seria inevitável. Quero que isso seja registrado formalmente, continuou Marcos. Não apenas como um erro, mas como um caso de discriminação. E garanto a vocês que vou levar isso adiante. O terceiro policial assentiu lentamente, percebendo que não havia como escapar da responsabilidade. Ele já sabia que aquele caso se tornaria um pesadelo público para a corporação. Claro, senhor. Vamos registrar tudo, respondeu o policial. E se o senhor precisar de mais alguma coisa? Eu já sei o que fazer, interrompeu Marcos, sem deixar espaço para mais desculpas. Ele pegou seus documentos que estavam jogados no capô do carro, ajeitou o terno amarrotado e entrou novamente em seu SUV. Sentado ao volante, respirou fundo. Não queria que o episódio tomasse conta de sua mente, mas as emoções ainda o dominavam. Ele olhou uma última vez para os policiais, que ainda estavam em pé ao lado da viatura, agora sem saber para onde olhar, e partiu. Enquanto dirigia pelas ruas que costumavam trazer-lhe paz, Marcos sentia um misto de revolta e tristeza. A cidade que ele tanto amava, que havia moldado seu caráter e sua carreira, agora parecia-lhe opressiva. Ele pensava nas dezenas de casos semelhantes que já havia julgado em seu tribunal, homens e mulheres negros, trabalhadores, honestos, mas que, por conta da cor de sua pele, eram tratados como criminosos em situações banais. Ao chegar em casa, a exaustão física finalmente o alcançou. O peso emocional do dia estava refletido em suas feições cansadas enquanto ele entrava na sala de estar. Ele sempre gostara do silêncio de sua casa. Era ali que conseguia relaxar, descontrair, refletir sobre os desafios do dia e se preparar para os próximos. Mas naquela noite, o silêncio parecia sufocante. Marcos pegou seu celular e começou a digitar uma mensagem para sua esposa, Beatriz. Ela estava em uma viagem a trabalho, mas ele sabia que ela entenderia seu estado de espírito, mesmo à distância. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje, escreveu ele. Mas, ao terminar de digitar, apagou a mensagem. Não queria incomodá-la com aquilo naquele momento. Ele mesmo ainda não havia processado o ocorrido por completo. Ao invés disso, ele se concentrou em algo que sabia que não poderia adiar, o próximo passo. Como juiz, ele sempre acreditou que as ações falam mais alto do que as palavras, e agora era a hora de agir. Pegou o telefone e ligou para seu amigo, Renato Costa, um advogado de direitos civis conhecido por sua luta incansável contra abusos policiais e racismo sistêmico. Renato? Aqui é o Marcos, disse ele, com a voz ainda carregada de frustração. Opa, meu amigo. O que houve? Você está bem? A preocupação na voz de Renato era clara. Marcos contou a Renato tudo o que havia acontecido, desde o momento em que os policiais o pararam até o instante em que ele foi algemado. À medida que descrevia o evento, sentia a raiva ressurgir. O amigo ouvia atentamente, e quando Marcos terminou, houve um breve silêncio antes que Renato falasse. Isso é inaceitável, Marcos. Você sabe que precisa levar isso adiante, não é? Isso não pode ficar impune.
Você, mais do que ninguém, sabe o poder que um caso desses pode ter para mudar a percepção pública sobre o racismo institucional. Marcos assentiu, mesmo sabendo que Renato não podia vê-lo. Sim, eu sei, respondeu ele. E é exatamente isso que eu vou fazer. Quero que você me ajude a preparar um processo contra esses policiais e contra a corporação. Não estou fazendo isso por mim. É por todos aqueles que não têm voz, que não têm poder de se defender quando são tratados como criminosos por causa da cor de sua pele. Renato concordou imediatamente. Conte comigo, Marcos. Vamos expor isso da maneira certa. A mídia já está de olho em você, especialmente depois de todos esses vídeos que circulam na internet. Vamos usar isso a nosso favor. Após desligar o telefone, Marcos sentiu uma leve sensação de alívio. O primeiro passo estava dado. Mas ele sabia que a batalha estava apenas começando. A justiça, desta vez, seria pessoal, e ele estaria no centro da tempestade. Na manhã seguinte, a repercussão do incidente já começava a se espalhar. Diversos jornais locais noticiavam o caso, e os vídeos gravados por testemunhas nas ruas haviam viralizado nas redes sociais. Os comentários eram uma mistura de indignação e apoio. Muitos reconheciam o juiz Marcos Silva como uma figura pública, o que tornava o episódio ainda mais chocante. Por volta do meio-dia, uma coletiva de imprensa foi convocada por Marcos e Renato. A sala estava lotada de jornalistas, câmeras e microfones. Marcos, vestindo um terno preto impecável, subiu ao pódio com uma expressão séria, mas controlada. Ele sabia que suas palavras poderiam moldar a narrativa daquele caso e, potencialmente, mudar a maneira como a sociedade via o racismo sistêmico. Boa tarde a todos, começou ele, com a voz firme. Eu sou o juiz Marcos Silva, e estou aqui hoje para falar sobre um incidente que aconteceu comigo ontem à noite. Um incidente que reflete o que muitos brasileiros, infelizmente, enfrentam todos os dias. Não é um caso isolado. É o reflexo de uma sociedade que ainda julga as pessoas pela cor da pele, não pelo caráter ou pelos méritos. A sala estava em silêncio absoluto. Todos os presentes estavam atentos às palavras do juiz. Fui parado pela polícia, algemado e tratado como um criminoso sem que houvesse qualquer justificativa para isso. O único motivo? Eu sou um homem negro dirigindo um carro de luxo. Isso, por si só, foi o suficiente para despertar suspeitas infundadas, para justificar a humilhação que sofri em público. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem pela sala. Eu sou um juiz. Dediquei minha vida a defender os direitos dos cidadãos, a lutar contra as injustiças. E, no entanto, fui vítima de algo que tantas outras pessoas enfrentam todos os dias. Estou aqui hoje para garantir que esse caso não seja varrido para debaixo do tapete. Vou levar isso às últimas consequências, e vou lutar para que nenhum outro brasileiro, independentemente de sua cor, precise passar por algo assim novamente. Os flashes das câmeras iluminavam o rosto de Marcos, mas ele não piscou. Estava determinado. Aquela luta era sua, mas também de todos que haviam sido silenciados pelo preconceito. Quando a coletiva terminou, a imprensa já havia entendido a importância daquele momento. Marcos sabia que a batalha seria longa, mas, como sempre, estava preparado para lutar por aquilo em que acreditava. Desta vez, porém, a luta era ainda mais pessoal. E ele não recuaria. A luta de Marcos Silva não era apenas uma questão legal ou pessoal, mas uma batalha por uma sociedade mais justa e igualitária. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposto a enfrentá-lo, como sempre fez, de cabeça erguida. Capítulo final: Justiça em nossas mãos. Os dias que seguiram a coletiva de imprensa de Marcos Silva foram intensos e decisivos. A repercussão do caso já ultrapassava os limites da cidade. O incidente havia se tornado um símbolo de luta contra o racismo sistêmico no Brasil, com várias organizações de direitos civis e grupos ativistas expressando seu apoio ao juiz. As redes sociais, que antes fervilhavam com a indignação pública, agora transformavam Marcos em um emblema da resistência. Hashtags como hashtag Justiça para Marcos e hashtag Vidas Negras Importam dominavam as timelines. Para além das discussões virtuais, protestos pacíficos começaram a surgir nas ruas, com faixas e cartazes que carregavam frases de impacto: não sou suspeito, sou cidadão, a cor da pele não é crime, chega de racismo institucional.
Enquanto isso, Marcos, com a ajuda de Renato, se preparava para o processo legal contra a corporação policial e os 3 agentes que o haviam humilhado. A estratégia jurídica estava sendo meticulosamente construída. Marcos sabia que aquele julgamento não era apenas sobre ele, era uma batalha que poderia estabelecer um precedente na justiça brasileira. Semanas depois, no tribunal. No dia do julgamento, a cidade parecia suspensa no tempo. A expectativa era enorme, e a tensão era palpável. O caso havia atraído uma atenção sem precedentes, não só da mídia, mas também da opinião pública. Era o tipo de momento que poderia moldar a forma como a sociedade e o sistema jurídico tratavam o racismo institucional daqui para frente. O tribunal estava lotado. Do lado de fora, manifestantes e apoiadores seguravam cartazes, exigindo justiça. Dentro, o ambiente era solene, mas carregado de emoções. Marcos entrou na sala de audiência com a cabeça erguida. Vestia um terno impecável e mantinha a compostura que sempre caracterizara sua carreira. Ao seu lado, Renato Costa parecia igualmente determinado, carregando nas mãos os documentos e provas que seriam usados para expor a discriminação que seu amigo havia sofrido. Os policiais acusados também estavam presentes, com expressões de nervosismo visíveis em seus rostos. Sabiam que suas ações haviam sido gravadas e que a maré estava contra eles. Mesmo com a defesa agressiva que contrataram, as evidências pareciam inegáveis. O juiz responsável pelo caso, Francisco Albuquerque, um homem grisalho e respeitado na comunidade jurídica, entrou na sala e todos se levantaram. Ele deu uma rápida olhada na sala lotada antes de se sentar. "Esta corte está aberta", declarou ele, sinalizando o início do julgamento. A promotoria começou seu discurso de abertura, relatando os fatos e a discriminação sofrida por Marcos. O argumento era claro: o juiz havia sido detido sem nenhuma justificativa plausível além da cor de sua pele, e os policiais agiram com abuso de poder e preconceito racial. Então, Renato assumiu a palavra, trazendo ao tribunal os vídeos gravados por testemunhas, o relato detalhado de Marcos, e depoimentos de especialistas sobre racismo institucional e as injustiças que pessoas negras frequentemente enfrentam nas mãos da polícia. "Este caso não é isolado", disse Renato, sua voz ecoando pela sala. "É parte de um padrão que precisa ser desafiado e interrompido. O que aconteceu com o juiz Marcos Silva acontece todos os dias no Brasil. Homens e mulheres negros são constantemente alvos de desconfiança e discriminação, simplesmente por existirem em espaços que lhes são negados por causa de sua cor." Ele então mostrou os vídeos do incidente. As imagens projetadas nas telas ao redor da sala exibiam Marcos sendo algemado, enquanto os policiais ignoravam sua insistência de que ele era um juiz. O público presente prendeu a respiração. As imagens falavam mais alto do que qualquer palavra. A humilhação, o abuso de autoridade, a presunção baseada na cor da pele de Marcos eram evidentes. Quando Renato se sentou, o silêncio dominou a sala. Não havia muito que argumentar contra o que todos haviam acabado de assistir. A defesa dos policiais tentou justificar as ações de seus clientes, alegando que eles haviam agido com base em uma suspeita legítima, dada a descrição de um carro roubado que coincidia com o veículo de Marcos. Eles insistiram que não houve racismo, mas sim um mal-entendido operacional. Marcos assistia a tudo com atenção, mas sabia que a defesa dos policiais estava cheia de lacunas. A alegação de mal-entendido era rasa, considerando a gravidade do que ele havia sofrido. A cor de sua pele havia sido o fator determinante para sua detenção, e isso estava claro para todos na sala. O testemunho de Marcos. Quando chegou a hora de Marcos testemunhar, ele se levantou e caminhou até o banco das testemunhas com passos firmes. Sua presença ali era simbólica. Um juiz, acostumado a sentenciar casos de injustiça, agora era o próprio alvo dessa injustiça. "Senhor Silva", começou o advogado da acusação, "pode nos contar o que passou pela sua cabeça quando foi abordado pelos policiais naquela noite?" Marcos respirou fundo antes de responder. "O que passou pela minha cabeça foi o medo. Não medo físico, mas o medo de que tudo o que eu havia construído, minha carreira, minha reputação, meu caráter, fosse instantaneamente reduzido à minha aparência. Eu sabia que, para aqueles policiais, eu não era o juiz Marcos Silva. Eu era apenas um homem negro dirigindo um carro que, para eles, eu não poderia ter." Sua voz era firme, mas cada palavra estava impregnada de emoção. "Fui algemado em público, diante de testemunhas, sem sequer uma tentativa de diálogo por parte dos policiais. Mesmo depois de eu apresentar meus documentos, fui tratado como um criminoso.
O que aconteceu comigo foi apenas mais uma expressão do racismo sistêmico que, infelizmente, ainda permeia nossa sociedade e nossas instituições. E eu não estou sozinho. Isso acontece todos os dias, com inúmeras pessoas que não têm a oportunidade de estar aqui, diante deste tribunal, contando sua história. Renato observava seu amigo com admiração. Marcos era mais do que uma vítima, ele era um símbolo de resiliência e coragem. Seu testemunho não apenas detalhava a humilhação sofrida, mas também colocava em evidência a luta diária de milhões de brasileiros que enfrentam preconceito racial. A decisão. Após dias de julgamento, o tribunal se preparava para a decisão final. Havia um clima de tensão no ar, enquanto todos esperavam que o juiz Francisco Albuquerque retornasse à sala para anunciar o veredito. Do lado de fora, a multidão de manifestantes aguardava ansiosamente. O caso havia se tornado um marco de justiça racial no país, e todos sabiam que a decisão seria histórica. Quando o juiz Albuquerque finalmente entrou na sala, o silêncio se fez absoluto. Ele sentou-se e começou a ler o veredito. Após considerar todas as evidências apresentadas, este tribunal chegou a uma conclusão: sua voz era grave, e as palavras seguintes seriam decisivas. O comportamento dos policiais nesta situação foi claramente baseado em suposições raciais infundadas e constitui um caso claro de abuso de poder e discriminação racial. Os suspiros de alívio e murmúrios de aprovação começaram a ecoar pela sala. Mas o juiz ainda não havia terminado. Portanto, os policiais serão responsabilizados pelas suas ações e a corporação será obrigada a revisar seus procedimentos operacionais para evitar que incidentes como este se repitam. Além disso, o tribunal recomenda que se inicie um programa de treinamento extensivo para toda a força policial, com foco em combater preconceitos raciais e evitar perfis raciais injustificados. Marcos não pôde deixar de sentir uma onda de emoção quando ouviu as palavras do juiz. Justiça havia sido feita, mas ele sabia que a luta não terminava ali. Aquela era apenas uma vitória em uma batalha maior. Epílogo. Meses depois, a vida de Marcos voltava ao seu ritmo normal, mas o impacto daquele julgamento ainda reverberava pelo país. As mudanças institucionais começaram a ser implementadas, e as discussões sobre racismo sistêmico e discriminação policial continuavam a ganhar força. Marcos, no entanto, nunca se esqueceria daquele dia, nem da luta que ele e tantos outros ainda enfrentavam. Mas agora, ele sabia que a justiça não era apenas uma ideia distante, era algo que poderia ser alcançado, com coragem, persistência e a voz de todos que se recusavam a ser silenciados. E enquanto ele caminhava pelas ruas da cidade, as pessoas o reconheciam. Não apenas como o juiz Marcos Silva, mas como o homem que, com dignidade e determinação, ajudou a mudar o curso da história.